Percebo aqui, né, o doutor Gustavo comentando aí das novidades, o quanto avançamos, dá para perceber no seu olhar, né, a empolgação nesse sentido. Mas, por outro lado, não chegar, tudo isso, todos esses avanços não chegar na população, a toda a população, deve ser um sentimento de decepção, deve ser muito complicado isso, não é, doutor Carlos? Os tais gargalos que existem, que impedem que o tratamento chegue a todos os brasileiros. Isso é muito frustrante, de fato. Uma das questões que foi apresentada durante a semana, nós fizemos a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, o censo dos oncologistas brasileiros, né? E dos achados mais interessantes foi o estresse que esses profissionais lidam no dia a dia pela dificuldade da especialidade, mas foi muito mencionado que a questão do acesso, ou da disparidade de acesso entre público e privado gera uma carga emocional muito grande no profissional, que é como era de se esperar. Nós fomos treinados como médicos, como oncologistas, para entregar o melhor que a tecnologia pode oferecer para os pacientes. Não poder fazê-lo, né, no sistema público como a gente gostaria, isso é muito frustrante. Esse avanço tecnológico e novas formas de tratamento mais personalizadas, seja através de diagnóstico de genômica e terapias-alvo, seja através de imunoterapia, isso não só melhora a qualidade de vida dos pacientes, isso aumenta o tempo de vida e, em algumas situações, a curabilidade. Então, quando você tem uma dificuldade de acesso, isso gera uma frustração e, óbvio, a gente tem, como sociedade, atuado para tentar minimizar isso, seja no âmbito privado, mas, sobretudo, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Como minimizar esses gargalos? O que deve ser feito? A gente tem um exemplo dentro da cirurgia oncológica que ilustra muito bem essa situação. A gente não tem a disponibilidade da cirurgia minimamente invasiva para os pacientes tratados no Sistema Único de Saúde. Então, hoje, se você tem o mesmo diagnóstico, você tem um plano de saúde, você pode ser tratado num serviço de saúde suplementar, você tem acesso a uma cirurgia que tem uma recuperação mais rápida, menos desconforto no pós-operatório, você retoma suas atividades mais precocemente, e isso não está previsto, isso não é coberto pela assistência pública no país. A gente precisa pensar economicamente. Então, acho que é possível se priorizar e se hierarquizar aquilo que tem um maior impacto e uma maior custo-efetividade. O que a gente não pode ter é a demora absurda de anos e anos de defasagem, de acesso a terapias, a radioterapia de qualidade, às inovações na oncologia, ou, no caso da cirurgia, a cirurgia minimamente invasiva, como a gente tem no país e as coisas não andam. A gente está, pela sociedade, tentando, junto ao Ministério, trazer a incorporação da cirurgia minimamente invasiva no SUS há mais de uma década e há sempre uma dificuldade adicional, há sempre uma questão de priorização que não vem e que não traz essa oportunidade para os brasileiros. E o tempo, quando nós falamos de um paciente com câncer, é tudo, não é? Você toca num ponto muito interessante. Inclusive, nós temos uma lei, a famosa Lei dos 60 dias, em que todo brasileiro deveria iniciar o seu tratamento em, no máximo, 60 dias pós o diagnóstico. Isso é um direito adquirido, tá? E respaldado na nossa legislação. E quando nós vamos ver o que de fato acontece, muitos pacientes estão na fila, aguardando por o início do tratamento que extrapola esse período. E o que acontece é que, em muitas situações, o paciente perde a possibilidade do tratamento curativo. Isto, é claro, aumenta a chance do paciente morrer na fila e onera ainda mais o sistema. Então, o tratamento inicial, como você chamou no início, tem a potencialidade, de uma forma geral, de até 90%, 95% de cura na grande maioria das vezes. Quando você vai para uma doença mais avançada, tudo se torna muito mais complexo, mais caro e com menor perspectiva. Então, realmente, isso é muito angustiante. Quer dizer, quando há uma suspeita de câncer, a pessoa tem 30 dias para realizar o exame... Exames diagnósticos. Que comprova, né, ou não essa suspeita. E 60 dias para iniciar o tratamento a partir dessa comprovação. Olha que interessante. Você sabia que, em relação à radioterapia, existem
2 estados que não têm serviço de radioterapia disponível para o SUS. 2, o tempo de deslocamento médio de um paciente que precisa fazer radioterapia no Brasil é de 70 quilômetros por dia. Tá? Então, são dificuldades adicionais que a gente pode elencar em diversas áreas. Imagina uma pessoa que já está fragilizada ter que enfrentar uma viagem para fazer um tratamento. Se torna inviável. É um absurdo, inviável.